E aí galera, você que sintonizou, ligou, abriu o YouTube aí agora, entrou nesse canal, nesse vídeo. Essa aula é basicamente para você que vai fazer uma prova vestibular, o Enem, ou vai fazer alguma prova para entrar no Instituto Federal, certo? E a aulinha de hoje também é um resumão sobre a Revolução Russa para essa galera aí, certo? Que eu vou dar uma explicada, uma pincelada geral para vocês, certo? Primeira coisa que vocês têm que entender. Vamos direto já para o vídeo, né? A primeira coisa que vocês têm que entender sobre a Revolução Russa em si é o seguinte. A Rússia estava num período czarista, era um período de czares, certo? Era um governo absolutista e totalitarista, certo? Então as pessoas não tinham muita liberdade. Então era um governo autocrático, certo? E aí, nesse modelo de governo, a Rússia passava por muitas situações complicadas. Primeiro, a nobreza em si tinha muita liberdade e muitos privilégios. Em contrapartida, a maior parte da população russa era agrária. Era 80% da população russa eram pessoas pobres. E a maior parte das pessoas estavam na zona rural, certo? Então a Rússia ela estava atrasada no processo de industrialização, se a gente parar para comparar a outros países na Europa, ok? Então a situação na Rússia era bem complicada. E aí vem um processo de industrialização, a Rússia passa por um processo de industrialização, só que a situação não melhora. Por quê? Porque as pessoas que estavam na zona rural, elas vêm para a zona urbana, e quando elas chegam na zona urbana, elas precisam de um emprego, precisam de um recurso para elas poderem comprar alimentação, certo? Sobreviver. E aí vem um problema, porque quando elas vêm para essa zona urbana, quando elas vão em busca desse emprego, é muita gente buscando emprego, ou seja, a mão de obra ela fica barata. Então, as pessoas começam a ganhar muito pouco, e sobreviver em condições muito ruins. E aí é como vai se tornar as grandes cidades industrializadas da Rússia. Então a Rússia vai passar por esses dois grandes processos, certo? E aí as pessoas vão ficar muito insatisfeitas com essa ideia, com esse modelo de sociedade, essa organização social, certo? E com essa satisfação vai surgir algumas pessoas que vão começar a pensar diferente e vão querer uma mudança. E vai surgir um partido de grande impacto, um partido de grande importância. O nome desse partido é Partido Operário Social Democrático Russo, democrata russo, perdão. O POSDR. Esse partido ele vai surgir em 1903, certo? E ele vai surgir através das ideologias de Karl Marx, certo? Então ele vai buscar as ideologias socialistas. Então é um partido social, basicamente social. Só que dentro do próprio partido vai haver divergências. Então esse partido ele vai se dividir em dois grupos. Os bolcheviques, que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, e os mencheviques. Bolcheviques e mencheviques vai ser essa divisão desse partido em dois grupos, certo? Os bolcheviques vão ser liderados por um carinha chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Muitos de vocês também já ouviram falar desse cara, que é uma figura muito importante no processo revolucionário russo, certo? E já o grupo dos mencheviques vai ser liderado por Georgy Plekhanov e Yuli Martov, certo? O grupo dos mencheviques. E aí vem uma questão interessante. O que significa mencheviques e o que significa bolcheviques? No russo, bolchevique significa maioria e mencheviques, minoria, certo? Então, são dois grupos que se dividem a partir de um único partido, certo? Então, foi dois grupos que surgiram dentro de um único partido, ou seja, se dividiu em dois grupos separadamente, ok? E aí vai acontecer um episódio muito importante. Gente, lembrando que estou dando uma recapitulada geral, então vou passar muito rápido pelo processo da matéria em si. Então é mais para a galera que está fazendo uma revisão aí e tudo mais, então vou passar bem rápido pela matéria em si, ok? E aí vem um outro episódio importante que vai acontecer no dia 22 de janeiro de 1905. O que acontece? No dia 22 de janeiro de 1905, vai estar ocorrendo na Rússia um processo, uma greve pacífica, uma movimentação pacífica, certo? É um movimento social onde as pessoas foram para a rua reivindicar situação melhor de trabalho e tudo mais, reivindicar melhores salários.
e elas vão para a rua para fazer uma manifestação pacífica, ou seja, no intuito de não agressão. Ou seja, a galera que estava na rua fazendo o processo de manifestação, eles não queriam confronto, eles não queriam confronto com a polícia russa, com a polícia do czar. Ou seja, a galera estava ali de boa, certo? E aí o que vai acontecer? O czar, na época, Nicolau II, ficou com medo dessa manifestação, então o que ele mandou fazer? Ele mandou retalhar a manifestação. Então, a polícia do czar, a polícia do governante, certo? Ela abre fogo contra a multidão. Então, milhares de pessoas são assassinadas num processo, numa manifestação pacífica. E nesses milhares de pessoas eu incluo crianças, incluo mulheres, homens, ok? Certo? Então, nesse massacre, certo? Onde o povo não pôde nem se defender, o povo foi simplesmente metralhado. Aí a situação de Nicolau II vai ficar ainda pior. Porque o povo já não gostava da situação da Rússia, porque a Rússia estava numa situação complicada financeiramente. E aí Nicolau manda abrir fogo à multidão, à população. Então a situação dele vai ficar horrível. Vai ferrar tudo pro lado de Nicolau. Então a população vai se virar contra Nicolau. E aí as pessoas que não apoiavam o processo revolucionário vão passar a apoiar. Por causa justamente desse episódio dia 22 de janeiro de 1905. Esse episódio vai receber o nome de Domingo Sangrento. Gente, qualquer coisa que cair na questão, em questão de prova, que cair uma referência a Domingo Sangrento, vocês já estão cientes que está relacionado a esse episódio em que Nicolau II mandou abrir fogo à multidão que estava em manifestação, ok? Então, para você que está revisando aí, só gravar essa questão importante. E o que começou a acontecer, certo? A situação começou a ficar ainda pior, porque a Rússia foi inserida na Primeira Guerra Mundial, certo? A Rússia estava envolvida na Primeira Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, a Rússia estava assolada em dívidas. Por quê? O processo de industrialização da Rússia, como foi tardio, a Rússia teve que fazer alguns empréstimos com países vizinhos e países capitalistas. E nesse empréstimo gerou uma grande dívida para a Rússia. Além da dívida, tinha as pessoas pobres, que estavam passando fome e estavam vivendo em condições muito ruins, e ainda a Rússia estava inserida na guerra. Lembrando que a qualidade dos soldados era muito boa na Rússia, porém, a Rússia não tinha poder bélico naquela época. Então, como a Rússia não tinha poder bélico, a Rússia não podia confrontar, bater de frente, certo? Ir para a guerra com um poderio militar muito forte, equiparado ao dos outros países. Sendo assim, as perdas humanas na Rússia eram muito grandes. Então, a Rússia também perdeu muitos soldados no confronto na Primeira Guerra Mundial. O que foi outro grande erro de Nicolau II, foi manter a Rússia na guerra, certo? Então, a aceitação a Nicolau estava cada vez pior. E aí vem um inverno muito rigoroso na Rússia, certo? E esse inverno vem em 1917. Esse inverno vem tão rigoroso que muitas pessoas começam a morrer de fome, morrer de frio. Então a Rússia vai afundando cada vez mais numa situação muito complicada. E Nicolau II se vê nessa posição onde ele não tem mais saída. Então é onde Nicolau II se abdica, onde ele sai do poder, ele pede para sair do poder em si. E aí como é que vai ficar a situação da Rússia, né? A Rússia não tem mais um governante. E aí o que vai acontecer? Vai entrar em vigência um governo provisório, certo? Esse governo provisório vai ser governado por duas pessoas. O primeiro é Jorge Lvov e o segundo é Alexander Kerensky, certo? Que vão ser os dois que vão governar a Rússia nesse período de governo provisório. Esse período vai ter algumas transformações importantes, certo? Por exemplo, vai ter regularização de 8 horas de trabalho, o que não acontecia na Rússia, o que não tinha. Vai ter também a garantia dos direitos de liberdade de imprensa, o que também não tinha, e uma melhor organização política. Então essas três transformações que vão acontecer na Rússia, elas são muito importantes para esse período, porque a Rússia não vivia essa liberdade de imprensa e também não vivia essa liberdade social e essa nova lei de trabalho, de leis trabalhistas, no caso de 8 horas de jornada de trabalho, fazia muito tempo, porque a Rússia vinha de um período absolutista de czares, certo? Então, essa transformação do governo provisório é muito marcante, e é uma revolução, é uma transformação gigantesca. E aí, o governo provisório vai ficar ali por um tempo, certo? No poder da Rússia,
E aí vai vir um outro movimento, que vai ser o movimento bolchevique. Lembra que eu falei para vocês que o bolchevique era a maioria, os bolcheviques. E os bolcheviques eram um grupo muito grande de pessoas, certo? E vai acontecer uma questão interessante, que vai ser a seguinte. As pessoas que apoiavam o modelo de czar na Rússia, elas vão querer novamente que esse modelo volte. E as pessoas que não estavam satisfeitas com o governo provisório vão apoiar, certo? E vai ter uma tentativa de golpe militar. Nessa tentativa de golpe militar, quem vai defender o governo em si vão ser os bolcheviques. Porque o governo provisório não tinha condições de combater esses revoltosos. Eles não tinham soldados para poder bater de frente com os revoltosos. Então, quem vai combater, na verdade, vão ser os bolcheviques. Então, os bolcheviques deixaram bem claro para o governo provisório que eles tinham condições de tomar o poder. Então, não foi muito difícil, certo? E aí, eles vão tomar o poder e vão ser liderados aí, os bolcheviques vão ser liderados por Trotsky e Lenin, certo? Trotsky vai ser o líder mais da questão militar, vão ser os dois grandes líderes dos bolcheviques, e eles vão tomar o poder e vão tirar então o governo provisório da cena de tudo. Aí vai vir um governo dos bolcheviques. Duas coisas importantes vocês devem saber sobre o governo dos bolcheviques as estratégias deles, certo? A primeira estratégia dos bolcheviques, quando eles assumem o poder, é a questão da estatização. Eles vão passar a estatizar vários setores da economia, certo? Que é, obviamente, uma cultura do comunismo, um modelo do comunismo. Isso já é bem claro, certo? Para você que está assistindo esse vídeo já deve ter ouvido falar disso, essa questão de estatização, certo? E aí o que vai acontecer? O principal órgão que era muito forte dentro da Rússia era a Igreja Ortodoxa. Então, a Igreja Ortodoxa vai perder todas as suas terras para o governo. O governo vai tomar todas as terras da Igreja Ortodoxa e vai estatizar essas terras, certo? E vai estatizar outros demais setores da economia e por aí vai. E Lenin vai ser o grande governante desse período revolucionários aí. Vão ser criados também os tribunais revolucionários que vão ser formados pela corte popular, certo? Que não acontecia também. E essas pessoas vão ser levadas a depor e tudo mais. E vai ser substituída as antigas instituições judiciárias. Ou seja, as antigas instituições judiciárias vão sair e agora vão entrar as cortes populares, ok? E isso vai ser criado também um Conselho de Comissários do Povo, que é um tipo de ministério onde nesse ministério ele tem a participação de várias pessoas, no caso sovietes. Tem participação de pessoas do setor agrário, industriários, e por aí vai. Então, o Conselho de Comissários do Povo vai ser um conselho ao qual vai participar todos os representantes da sociedade. Então, boas transformações e grandes transformações que os bolcheviques fazem no governo em si. E aí o que vai acontecer? Um outro ponto importante é que todas as províncias que já eram da Rússia, estavam próximas à Rússia, vão ser anexadas então à Rússia. E aí vai surgir em 1922 a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Vai surgir em 1922, através do governo de Lenin, através do governo dos bolcheviques, ok? E no caso, isso vai trazer um outro grande problema em si. Por quê? Porque depois que a Rússia sai da Primeira Guerra, certo? Depois que ela se retira da guerra, alguns anticomunistas na Rússia em si, na União Soviética, no caso agora, né? Eles não vão querer mais um modelo de governo comunista na Rússia. Eles não querem mais um modelo de governo comunista. Então esses anticomunistas, eles vão receber apoio. E esse apoio que eles vão receber vão ser de países capitalistas que estão em volta da Rússia, certo? Esses países capitalistas eles vão apoiar tanto financeiramente quanto com poder de armas, certo? E aí vai surgir um exército dentro da Rússia contra o governo. E esse exército vai chamar o nome de Exército Branco, que é o exército que é conhecido pela força de oposição ao governo. E aí vai ter um problema. Por quê? O Exército Branco ele era muito grande. Era um exército muito forte que tinha muitas armas. Era bem fortificado em relação a armas,
certo? E a Rússia não tinha esse poder, no caso, o governo não tinha um exército para poder se defender de maneira igualitária, até porque tinham acabado de sair da guerra, tinham poucos soldados, e os soldados estavam debilitados, alguns e tudo mais. Aí o que vai acontecer? Lenin vai chegar para Trotsky e vai falar: Trotsky, resolve essa situação. Eu não quero perder o poder, agora o problema é todo seu. E aí vai acontecer uma coisa. Trotsky vai colocar obrigatoriedade no alistamento militar, certo? Então, com ele colocando a obrigatoriedade no alistamento militar, todos os jovens da Rússia vão se alistar, são obrigados a se alistar. E ele ainda vai convocar as pessoas que pertenciam ao exército, que estavam na Primeira Guerra Mundial. Então, Trotsky vai formar um grande exército, um exército muito forte. Só que mesmo assim, a guerra vai durar muito tempo. E a gente chama esse período na Rússia de guerra civil, certo? Vai ser uma guerra que vai acontecer dentro do território russo, do povo contra o modelo de governo comunista, e o povo e o exército comunista lutando um contra o outro. E essa guerra em si vai ter um final, que vai ser o final que o Exército Vermelho, que é o exército que Trotsky criou, montou em si, vai vencer essa guerra. Obviamente, a gente tem que entender que essa guerra em si ela vai durar um período bem complicado, porque ela vai durar 2 anos. A guerra vai de 1918 a 1920. A guerra civil na Rússia ela dura 2 grandes anos. Algumas pessoas dizem que ela terminou em 1921, mas é relacionada à questão da diferença de calendário gregoriano e calendário russo. Mas isso a gente entra em detalhes em um outro vídeo, ok? E aí, nesse período da guerra civil em si, a guerra civil, o governo vai adotar um tipo de governo que é chamado governo comunismo de guerra. O comunismo de guerra é um pouco mais complexo. Por quê? Essa política ela é baseada numa disciplina no exército e é uma disciplina muito ferrenha. Ou seja, os camponeses, as pessoas que trabalhavam nas fábricas, todos vão ter que lutar, certo? O comunismo de guerra é um comunismo muito, muito complicado. E, enfim, o Exército Vermelho ganha a batalha em si e sai vitorioso, e o governo continua no modelo comunista, certo? Só que aí vai vir uma mudança. Por quê? Com o fim da guerra em si, a política de comunismo de guerra ela vai dar lugar a um outro tipo de política, certo? Que vai ser a NEP, que é Nova Política Econômica, certo? Por quê? Porque com a Guerra Civil, a Rússia ficou arrasada, destruída, certo? E as ideologias russas diziam que uma nova política econômica era necessária. E essa nova política econômica ela estava baseada numa filosofia russa muito interessante, que eles estariam dando um passo para trás para dar 2 passos para frente. Por quê? Porque a partir desse momento a Rússia vai adotar o capitalismo de mercado, perdão. Eles vão adotar o capitalismo de mercado. E o capitalismo de mercado ele é muito claro, onde ao qual a Rússia vai dar mais liberdade para os produtores, mais liberdade para as fábricas, para as indústrias, para poder ganhar, para poder lucrar. Porque o capital girando no território russo, a economia se enriquece e a Rússia se recupera, ok? E aí o que vai acontecer então? A Rússia vai entrar nesse modelo de nova política econômica e então vai tirar toda aquela questão imposta ao setor agrário, ou seja, agora o setor agrário vai ter uma liberdade de venda de seus produtos, os excedentes, no caso, vai pagar, obviamente, um imposto para o governo, porém os excedentes vai ter liberdade de comercializar esse excedente, certo? Podendo se enriquecer, e os outros setores, os setores pequenos da economia, como as pequenas indústrias e tudo mais, o governo também não vai exercer seu controle. Obviamente, as grandes indústrias, os maiores setores da economia vão continuar no modelo de estatização, vão continuar na mão do governo russo, certo? Na mão do governo da União Soviética. E aí vai vir um período complicadíssimo que vai ser o seguinte: Lenin morre. Em 1924 vai haver a morte de Lenin, ok? E aí vai começar um período que a gente chama de ditadura stalinista. Só que a ditadura stalinista e o restante dessa matéria vocês conferem no próximo vídeo. Valeu, galera. Para quem assistiu, deixa aquele joinha, deixa aquele like, se inscreve nesse canal, que eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês
algumas atualidades relacionadas a questões que caem nessas vestibulares, no Enem, por exemplo, dá sempre essa pincelada na matéria para que vocês possam ter essas informações para poder fazer uma boa prova, certo? Muito obrigado pelo acesso de vocês aí, tudo de bom, um abraço.